Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos, aquele podcast que te ajuda no dia a dia, síndico e gestor condominial, com dicas práticas que você vai conseguir aplicar de verdade, que a gente não fala teoria, a gente fala da vida como ela realmente é. Todo episódio tem do outro lado aqui um especialista, seja na área condominial, seja um síndico, seja um fornecedor ou alguém que fale sobre a sua área específica, mas com propriedade, porque sabe sobre o que está falando. Hoje vai ser uma verdadeira aula sobre marketing. Será que você sabe realmente o que é marketing? Sabe como realmente aplicar as estratégias de marketing? Você sabe realmente medir como alcançar resultados, se está alcançando resultados, se você faz da maneira certa o marketing na sua empresa, no seu dia a dia? Será que você realmente sabe se vender? Síndico e gestor condominial. A gente vai saber sobre isso e um pouco mais com uma verdadeira especialista da área. Recebam com muito carinho Cíntia Bronzatti, ela é consultora, mentora e estrategista em marketing. Seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada, Milton. Um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. E vou falar sobre uma coisa que eu amo demais, que é marketing. Vamos unir o útil ao agradável. Vamos. Que legal. Começando já, te bombardeando com perguntas. Interessante que eu já tenho aqui várias perguntas, mas a nossa própria produção já perguntou, será que eu posso participar? Então, quando a nossa produção está interessada, é porque vem muita pergunta. Vem pergunta boa. Vem pergunta boa. Cíntia, já começo colocando todo mundo aqui na mesma página. Porque todo mundo fala de marketing. A gente tem até aquela máxima que todo brasileiro já nasceu com um pouco de marketing no sangue. A gente vê muito isso nas redes sociais. Mas, afinal de contas, com uma definição sua, o que é marketing? Olha, eu vejo marketing como qualquer ferramenta, forma de comunicação, tudo que uma empresa faz para se mostrar e se vender, né, digamos assim. Então, é uma pergunta bem subjetiva, porque ela envolve muita coisa, né? Tem várias coisas que você pode fazer para fazer o marketing. Não existe uma resposta exata, né? Marketing é X mais Y, que chega a Z. Não, é bem complexo mesmo. Entendi. E numa dessa, pela complexidade ou subjetividade que você citou, algumas empresas acabam se confundindo nesse termo, fazer marketing. Então, onde elas acabam se confundindo mais quando existe essa expressão, estou fazendo marketing? Uhum. Onde existe mais essa confusão? Olha, eu vejo que são 2 pontos focais, assim, principais. Primeiro, achar que só grandes empresas precisam fazer marketing. Eu não tenho dinheiro para isso. O dia que eu for uma grande empresa, eu vou ter um departamento ou eu vou contratar um profissional. Mas não. Hoje eu sou eu presa, sou apenas eu e eu já faço meu marketing, né? Então, justamente, se você é pequeno e você quer crescer, aí que você precisa realmente de marketing. E o grande outro problema, eu acho que é as pessoas acharem que marketing é só digital. Que é só abrir uma conta numa rede social e fazer um site e pronto. E não é só isso, né? O marketing, eu costumo falar assim, que imagina um gráfico ali, um gráfico pizza, que a gente tem 10, 15 opções ali de fatiazinhas. Uma delas só o digital. É que hoje o digital ele é muito forte, né? Nos últimos 10, 15 anos ele cresceu demais. Mas não é só isso. Então, muitas vezes as pessoas abrem uma conta numa rede social, saem postando aleatoriamente e entende que aquilo ali já é marketing. E aí não dá resultado, e aí fica frustrado porque não deu resultado. E aí a culpa é de quem? A culpa é do social media, coitado, que tá fazendo errado. Do tal do marketing. É porque não é só isso, né? É muito mais por trás. Exatamente. Você falou de qualquer tipo de negócio pode fazer marketing. Então, quando você pega uma empresa, pequena empresa, médio porte, quando tentam se comunicar, se expor e fazer o tal do marketing, onde eles mais erram? Olha, eu acho que os 2 principais erros, não é um só, são 2 coisas. Primeiro, achar que você não precisa de marketing quando você é pequeno ou médio,
mas é justamente o marketing que vai te ajudar a escalar. E o outro grande erro é achar que marketing é apenas digital, né? Ainda mais hoje em dia, como que é forte a digitalização do mercado, o marketing digital ele é uma pequena fatia, né? Se você for olhar, a gente tem dezenas de frentes dentro do marketing. Tem endomarketing, tem trade marketing, tem assessoria de imprensa, tem comunicação interna na empresa, tem o marketing sensorial, tem marketing de experiência. Então, o marketing digital ele é apenas uma pequena parcela. Então, acho que esses são os dois principais erros, assim, achar que só fazer uma conta no Instagram vai resolver e achar que marketing é apenas para grandes empresas. E porque tem muita empresa que acaba lá colocando dinheiro, investindo, mas não colhe resultado. Ela bate o olho e fala, puxa vida. Olha, o mais comum que eu vejo é justamente porque sai fazendo coisas. É porque eu vi um curso na internet que me mandou fazer tal coisa, aí vai lá e faz. Ou então, me indicaram fazendo não sei o quê, vai lá e faz. Só que o marketing, ele tem que ter estratégia. Como eu falei, ele é a base de todo... a estratégia é a base que vai conectar as dezenas de ações que você faz. Então, se você não tiver estratégia, que seja uma ação só. Se você não tiver estratégia, essa ação não vai ser bem executada e ela não vai trazer resultado. Você, como especialista, você sofre com esse cliente que fala, nossa, eu vi isso aqui lá no YouTube, eu vi isso aqui no Instagram, um vídeo lá de 1 minuto e meio, e já quer mudar o marketing, perguntar, olha, isso mas funciona? Não, é muito comum as pessoas falarem assim, eu vi na internet, no Instagram de fulano, ele indicou fazer tal estratégia, aí eu quero fazer. Não é assim que funciona, não é porque deu certo às vezes para uma empresa, um nicho, uma segmentação específica, que vai dar certo para você. Porque as ações, elas precisam ser bem pensadas. Ela tem um porquê, ela tem um objetivo, ela tem como você vai conduzir, como você vai falar, como você vai aparecer. Então, o canal certo que você vai usar. Então, muitas vezes o que funciona para um não vai funcionar para o outro. Isso é super comum. Por isso que eu sempre falo para meus clientes, não existe fórmula. Não tem uma receita de marketing que você vai fazer A, B e C e vai dar certo. Né? O marketing, o meu trabalho é muito isso. Ele não é um produto de prateleira. Para cada cliente, às vezes alguém fala assim, mas quanto custa tal coisa? Não tem preço, assim, de bate-pronto. Porque é muito personalizado. Para cada empresa, a gente tem um caminho a seguir e uma forma de fazer o marketing. Uhum. Não é uma receita de bolo, então não é se você repetir ou replicar o que outra empresa fez vai dar certo. E como você lida quando você tem uma empresa e ele tem aquela questão de retorno rápido? Porque cliente, e eu entendo assim, que no marketing, você tem ali a estratégia, quando coloca uma estratégia, ela não é instantânea. Ainda existem outros fatores que acontecem. Como é que você lida com a expectativa de um cliente que acha que na primeira semana já vai estar daquele jeito lá, chovendo venda? Fechando a agenda, né? Então, o marketing é um trabalho que você tem que fazer para sempre. Né? Enquanto houver empresa, o trabalho tem que estar sendo feito. Eu vou dar um exemplo. Uma clínica de estética, vamos supor. A clínica, em uma semana, dependendo da verba de marketing que ela tiver, ela consegue fazer um trabalho assim, estrondoso, em uma semana e começar a colher resultados. Porém, antes de você fazer essa campanha de atrair as pessoas, você precisa ter construído um background. Você precisa ter um bom posicionamento. A clínica tem que ter os produtos organizados de uma forma que eles façam sentido para o público. Ela tem que saber qual que é o público que ela vai buscar. Ela tem que saber qual que é o tom de voz que ela vai usar. Ela tem que saber como ela vai receber essa pessoa lá na clínica, como ela vai negociar a hora que ela estiver sentada ali na frente, como que ela vai, se a pessoa falar, então tá muito caro para mim, ela tem que saber quais são os argumentos que ela vai usar. Então, o marketing, por isso que eu falo que ele é uma coisa muito complexa, porque o marketing não tá só em fazer um post em rede social, ou fazer uma campanha digital, ou fazer um banner, ou uma fachada bonita. Né? O marketing está ali nas pequenas coisas, em todas as ações. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para o cliente é isso, o marketing a gente vai construir. Dá para ter um resultado rápido? Dá, mas aí tem um preço a pagar por isso, né? Tem algumas coisas que você tem que ter preparadas para conseguir esse resultado rápido e tem que ter uma verba de marketing geralmente mais agressiva. Uhum. Mas, dependendo do cenário, se você não tiver um background bem estabelecido, bem construído, eu gosto muito de usar metáforas, né? Então, eu sempre falo assim, não adianta você fazer uma festa na sua casa e convidar 100 pessoas, você não tem nem
uma sala para as pessoas estarem. Então, você tem que preparar a sua casa para depois começar a fazer as campanhas para atrair as pessoas para sua casa. E isso se aplica ao marketing também. Uhum. Você já lidou bastante, falando em empresa e a vontade de vender, você já lidou bastante com aquela questão que a empresa, você faz o marketing da empresa, o cliente vem, mas o atendimento da empresa não converte. Aí ela fala assim, com esse marketing teu aí, você já lidou? Como é que você fala com o dono da empresa? Você olha, o marketing está funcionando, é a tua empresa que não está convertendo. Então, eu falo muito sobre a escutativa dentro do meu trabalho, porque assim, é muito importante eu entender quais são as expectativas e todo esse trabalho de entender o cliente, ler o cliente, eu faço lá no começo. E quando eu percebo que ele está com muitas expectativas ou até experiências passadas ruins, que é super comum também, eu gosto de alinhar a expectativa com ele antes. Então, assim, o que você espera desse nosso trabalho juntos? Qual que é o seu objetivo a curto, a médio, a longo prazo? Quais são os seus sonhos com a sua empresa, o seu propósito? O que você busca? E eu sempre falo isso. Não adianta me falar que é ganhar bem ou ter flexibilidade de horário, porque todo mundo, né, quer ganhar dinheiro e quer ter flexibilidade de horário. Então, assim, o que move a sua empresa? O que te levou a construir essa empresa? Então, quando eu vou ouvindo a pessoa, vou entendendo ela, e às vezes eu faço pergunta, que às vezes até eu penso assim, gente, mas olha como que eu viajo nas perguntas, só que eu sei que todas aquelas perguntas vão me fazer ler aquela pessoa, e não só o empresário que está na minha frente, mas conseguir entender até a questão, até onde vão as expectativas dessa pessoa. E aí eu preciso alinhar isso antes. Semana passada eu apresentei uma proposta e eu falei para a pessoa, olha, eu entendo das limitações da sua empresa, disso, daquilo. Só que o meu papel é passar essa orientação para vocês. Então aqui o caminho é esse, e foi explicando. E essas expectativas, elas precisam ser alinhadas logo no começo, justamente para não chegar lá na frente e falar, nossa, fiz um trabalho com a Cíntia e não deu certo. Vai me prejudicar. E muitas vezes eu preciso ter o discernimento de perceber se aquela pessoa é quão comprometida, porque isso acontece também, tá? A empresa contrata uma agência, uma consultoria, enfim, aí a hora de aplicar, ela não faz. É a mesma coisa de você pagar a mensalidade da academia e não ir. Você só vai ter resultado se você também fizer a sua parte, né? E eu entro ali ajudando com a parte estratégica. Se você não tiver a parte prática, não vai acontecer. E aí fica ruim para mim também, porque aí vai parecer que eu não consegui ajudar a pessoa, mas então as expectativas são alinhadas bem no começo. Você fala bastante sobre escutativa. Queria que você trouxesse isso, explicando assim, que de fato como colocar isso em prática, qual é a importância de ter essa escutativa. Pergunto porque é do marketing, é o que você usa com o teu cliente, mas é uma coisa que hoje está em falta. Sim, eu acho que eu trouxe muito isso da segunda paixão da minha vida, que é a psicologia. Quase virei psicóloga, então assim, é uma coisa que eu gosto muito, estudo muito por hobby mesmo até hoje. E geralmente, a gente sempre fala isso, uma fala comum dentro ali do mercado publicitário, né, de marketing. O cliente não sabe o que quer. É difícil, ele não vai ter as ferramentas e o repertório para explicar o que ele quer. Ele tem uma dor, mas ele não consegue traduzir aquilo em palavras. Ele não sabe onde está doendo. Exato. É igual você chegar num consultório médico, você não vai falar para o médico, você vai falar o que você está sentindo. Vai do médico conseguir te ouvir, te interpretar, né, buscar os exames, os marcadores, etc. Então, quando eu falo da minha escutativa, é isso. Eu preciso ouvir o cliente, principalmente o que ele não está falando. Eu preciso ler o cliente, entender onde está incomodando, assim, o que está travado, o que está emperrado ali na empresa que não está funcionando. E já tive alguns feedbacks muito legais das pessoas falaram assim, nossa, eu nunca tinha parado de pensar por esse lado, isso é muito interessante, porque eu vou abrindo alguns caminhos ali na conversa, tanto que na primeira conversa que eu tenho com o cliente, eu já falo, no mínimo 2 horas, porque a gente conversa muito, porque eu gosto muito de ouvir, e nisso eu consigo tirar insights maravilhosos. E aí eu ouço as pessoas falando isso, falo assim, nossa, eu nunca tinha parado de pensar por esse lado, interessante como tal coisa, um ponto de vista diferente. Já teve cliente que virou para mim e falou, nossa, ninguém nunca me perguntou isso antes. E ela já tinha passado por 3 agências. Ela falou, teve uma vez que os caras chegaram aqui com câmera, com microfone, iluminação, começou a gravar, falar as coisas, e aquilo eu fiquei tão incomodada, ela falou, fiquei acuada, porque não é meu perfil. E eu pensei, gente, mas é só bater o olho em você, que a gente já percebe que não é seu perfil ser extravagante, assim, falante, lidar bem com as câmeras. E então essa escutativa, ela não é só você ouvir o que o cliente está falando, mas é principalmente o que ele não está falando.
né? Porque é aí que você consegue tirar um entendimento mais profundo do que está acontecendo ali de errado na empresa para você conseguir ajudar o cliente a construir um caminho que faça mais sentido para ele, para o negócio. E assim, é interessante porque ele não sabe onde dói. Muitas vezes você tem que fazer esse trabalho de escuta ativa, mas queria saber de você. A minha impressão, como também lido muitas vezes com o empresário, é que eles não sabem, às vezes, algumas coisas básicas da empresa. Por exemplo, para fazer o marketing, você pergunta qual que é o propósito, qual que é a missão da sua empresa. Aí a pessoa fica assim, ó. Você sente que esse é um cenário que as pessoas acabam criando uma empresa, pensam em ganhar dinheiro e não estruturam esse básico, os valores, essa questão que muitas vezes no marketing acaba transparecendo para o cliente, que aí o cliente percebe que não está comprando só uma marca, está comprando toda uma história, um propósito. Eu gosto muito de explorar esse assunto com o cliente porque, assim, é o que eu falei, ganhar dinheiro, ter flexibilidade, todo mundo quer, né? Senão você ia abrir uma ONG. Então, assim, a partir do momento que você abriu a sua empresa, por que você escolheu este mercado, este nicho? Você escolheu atender isso, vender X serviço? Tipo, o que levou para cá? Vou dar um exemplo real. Uma biomédica, que ela abriu uma clínica de estética, e assim, você fala imediatamente, você pensa, ela fez para ganhar dinheiro, porque é uma área que dá muito dinheiro. Mas não, conversando com ela foi me falando assim, Cíntia, eu gostaria de fazer algo para as mulheres. Ela falou, eu vinha de uma área da biomedicina que era muito pesada, eu trabalhava com tratamento de câncer, e eu vi o quanto as mulheres se sentiam fragilizadas naquele momento. Ela falou, então, quando eu comecei a olhar para a biomedicina com a parte estética, eu falei, é isso, eu quero devolver para as mulheres a autoestima delas, voltar a fazer com que elas se sintam bem novamente. Então, assim, a gente foi cavucando ali e eu falei, é isso que vai te conectar na sua cliente. Porque a cliente que chegar aqui procurando um procedimento estético, ela vai vir porque, de alguma forma, ela se conectou com você quando você trouxe isso para o marketing. E é uma coisa que até então estava, assim, dentro dela, só ela não tinha parado para pensar nisso também. Então, hoje no marketing, e assim, eu acho que essa é uma tendência fortíssima para os próximos anos aí do mundo, né? Enquanto ainda existe um mundo. E assim, é a humanização, né? Então, com inteligência artificial, com todos os recursos que a gente está tendo de tecnologia, que está cada dia, né, maior, alcance de muitas pessoas, eu acho que o que vai fazer a grande diferença dentro do marketing na comunicação é justamente a conexão que você pode ter com as pessoas. Por que você escolhe entre a marca A e B? A marca A e B tem exatamente o mesmo produto, no mesmo preço, mesmo prazo de entrega, enfim, tudo igual. O que vai te fazer escolher entre uma e outra? Isso colocando as duas ali pau a pau, mas muitas vezes tem algumas pequenas diferenças. É a conexão que você vai ter com aquela marca, ou com o propósito dela, ou com a forma como ela se comunica com você, ou alguma coisa que você sentiu enquanto você vivenciava aquela marca, a linguagem que usaram num atendimento ou num e-mail. Então, a conexão é que vai fazer toda a diferença. Eu acho que essa é uma tendência, assim, fortíssima. Eu espero estar muito certa, porque eu acho que nada vai substituir a conexão humana. O olho no olho, o aperto de mão, né? Eu acho que isso dentro do marketing vai ser cada vez mais forte. E tem uma tendência que é muito bacana, que a gente vem vivenciando, que é a necessidade de você ser um CPF antes de ser um CNPJ. E ele está totalmente conectado com essa questão da conexão. Então, por exemplo, um caso muito famoso, que ele vem sendo citado muitas vezes por especialistas, o Acimed. A CIMED não tem um influenciador contratado, né? Porque quando você contrata um influenciador, você não é ele, por mais que tenha todo um compromisso ali, né? Algumas regras de comportamento, etc. Você não tem como controlar. Por exemplo, a Anitta, ela fazia propaganda da Nubank. Aí ela fez do Mercado Pago. E no comercial do Mercado Pago, ela foi até, lembra, funcionária do Nubank, a Larissa, teve todo, nossa, mega burburinho. Aí, depois de um tempo, acho que foi meados, primeiro semestre desse ano ainda, ela fez uma propaganda falando que o ex dela deixava ela muito nervosa, que ela ficava roxa de raiva, uma coisa assim. Então, uma estratégia de marketing super forte. E assim, todo mundo foi falar do Mercado Pago. Então, por que eu falo isso? Você não tem como controlar o que o seu influenciador faz. Então, cada vez mais é uma tendência muito comum o CPF daquela empresa estar à frente.
E isso a gente não tem que falar só do João da CIMED, a gente tem que falar da Dona Maria, que tem um salão de beleza ali, né? Enfim, cada pessoa, as pessoas querem saber quem que é a outra pessoa que está por trás daquilo. Mas é aí que vem aquele pensamento da primeira pergunta, praticamente, ou da segunda que você respondeu, falando assim, não é só a empresa grande. É porque ela vê o João da CIMED e fala, não, tá bem, né? Ele pode, não sei o quê. Mas como gerar isso na mente de quem é menor hoje, falando, cara, na verdade é o contrário. Se o João Adib está aparecendo e é grande, imagina você que é pequeno. Uhum, exatamente. Posso complementar aqui? Claro. Tem... Para você que está nos assistindo, é a produção. É que o assunto é bom. Existem algumas sopas de letrinha, né? Que fala B2B, né? Que é o B2B, que é business para business, né? Uhum. B2C, que é o business para cliente, né? Que você tira um intermediário ali e faz. Depois você tem o B2B2C, né? Business para cliente, que é o B2B, B2C, né? E dentro dessa sopa de letrinha, dessas sopas de letrinhas que existem, eles esqueceram do H2H, H2H, que é o human to human, que é a empatia, o que você falou, a conexão. Antes de ser um CNPJ, você tem que ser um CPF. E eu falo que todas as negociações, né, ninguém coloca isso dentro das escolas, o H pro H, né, o relacionamento humano. As negociações, elas acontecem antes por relacionamento, por empatia. E eu gostar do Milton, eu gostar da Cíntia, vai fazer com que nós venhamos a fazer negócios. Agora, se o tal do meu santo não bateu com o santo de vocês, não há quem faça nos fazer negócio. Não há santo. Não há santo que nos faça fazer negócio, né? E é interessante, porque o que ela colocou é o H pro H, né? Que é o human to human, humano para humano, pessoas tratando de negócio. Porque a forma de tratar hoje está se tornando muito impessoal. Uma pergunta que você pode mandar para ela é chatbot. Quem gosta de falar com chatbot? Isso é interessante. Quem gosta de falar com chatbot? Não posso falar. Nunca vi uma pessoa que É o marketing que implementa um chatbot? Ai, como eu posso falar? Infelizmente... É que assim, em alguns casos ele é extremamente necessário, né? Uhum. Quando você tem um volume muito grande de atendimento, ele se faz necessário. Só que existem formas de você configurar o chatbot para que ele realmente funcione e não irrite o seu cliente. Eu vou dar um exemplo. Tem um laboratório aqui em Campinas que eu agendei um exame nele hoje de manhã e o chatbot funciona lindamente, mas ele é objetivo. Ele te dá as opções. Então, assim, você quer fazer exame? É de imagem, é de som, é de coleta de laboratório? Ele vai te dando passo a passo e isso te leva. Mas esses dias atrás eu precisei usar o chatbot da concessionária para agendar a revisão do carro. Gente, juro, aquilo me deixou num nervo, que eu dei o feedback na hora que eu fui lá levar o carro, enfim. Eu coloquei no feedback, eu falei assim, a configuração do chatbot tá horrível. Eu falei assim, porque foi muito difícil. E aí, quando você fala pelo WhatsApp, é diferente por celular, né? Por telefone, que antigamente você ligava, você ficava ali com o telefone na mão, presa no fio, e aí você fazia o agendamento, pedia sua pizza, enfim. Uhum. Hoje no WhatsApp, eu mando uma mensagem aqui no WhatsApp e vou ali no e-mail. Eu mando uma mensagem, a gente vai intercalando ou vai para outra mensagem. Então, às vezes, tem muito chatbot que, assim, se depois, eu já vi 5 minutos, tá? 5 minutos de inatividade, eles encerram o atendimento. Então, assim, a empresa que tem... Ele é necessário, as pessoas precisam ter, algumas empresas que têm um fluxo muito grande de atendimento, precisa ter, só que ele tem que ser bem pensado, né? Tanto na questão de como ele vai conduzir o seu cliente para cada um dos departamentos, enfim, quanto também no tempo. Não adianta você colocar um chatbot que depois de 10 minutos a conversa acaba, né? Então, é necessário, mas dá para fazer bem feito sem tirar ninguém de sério. Você viu, produção? Chatbot funciona. O que mais me irrita, chatbot, que tem alguns que você coloca assim, quero falar com o humano. Ele desiste. Mas tem um de um certo banco que você coloca, ele fala, mas eu posso te ajudar, me fala mais. Eu falo, tá bom, aí eu ponho e me dá a mesma resposta. Eu falo, falar com o humano. Mas o que eu posso fazer, não sei o quê? Falar
com o humano. E ele fica insistindo, insistindo. Mas aquilo me dá... E não te dá as opções, Não né? me dá. Você precisa de uma coisa, aparece 8 opções. Não tem menos nenhuma, que tem você nada a ver. precisa. Aproveitando que nós estamos falando de marketing, É. deixa eu fazer um merchan aqui, então. Nós temos um contador em comum. O mesmo contador meu é o contador do Milvon. E olha que interessante, ele tem um chatbot. Sim. E o chatbot dele enganou a minha esposa. A minha esposa achou que estava falando com uma pessoa. Olha, coisa rara. O chatbot dele é impressionante. Tô errado, Milvon? Você já testou? Já testei. Funciona bem, não funciona? Funciona bem. Tá vendo? Funciona. Quando é bem um case de configurado... sucesso. É um case de sucesso essa daí, a gente tem que falar. Então eu vou falar o nome aqui, é Biconte, né? O que é bom a gente tem que falar, tem que elogiar. Se você quiser falar de onde você fez o exame também aí, né? Porque o que é bom a gente tem que elogiar realmente, porque os caras estão trabalhando bem. E tem que servir de exemplo. Quem tiver a oportunidade de conhecer o case da Biconte aí, fique à vontade, que é um case excelente. Verdade. Não, bacana. Então, o bom case foi na CDF, nas clínicas aqui, no laboratório, aqui na Barão de Itapura. Agora, a parte do carro eu não vou falar não, porque aí, nossa, foi horrível a experiência, gente. Horrível, horrível, horrível. É. Mas assim, analisando o chatbot, analisando estratégia, quais são os principais sinais que quem está lá na empresa no dia a dia tem que notar que precisa mudar a estratégia? Porque o que acontece? Na minha visão, se colocou grana, não está dando resultado, aí você não sabe se você pivota, muda, ou se insiste, ou se para, faz o quê? Em que momento você acha que faz alguma coisa? Quais são os principais sinais? Ó, dependendo da estratégia, ela vai trazer um resultado já mais rápido ou mais a longo prazo. Só que, por exemplo, um tipo de ação de marketing geralmente traz um resultado mais rápido. Campanha de tráfego pago. Vou dar um exemplo real. Tem um salão de beleza que ele tinha, né, várias campanhas rodando, só que ele não estava trazendo bons resultados. E o interessante do marketing é que você, em sua maior parte, você consegue fazer os ajustes ali, você consegue trocar a roda com o carro andando, né, dentro do marketing. Verdade. Então, dentro de uma campanha digital, por exemplo, você, de um dia para o outro, você consegue ver alguns indicadores que mostram se ele está tendo uma boa entrega, se ele está alcançando. Você consegue olhar quem foram as pessoas que entraram em contato com a sua empresa, se ela é o público que você busca. Então, são estratégias que você consegue mensurar rápido. Mas, assim, o primeiro sinal dei um pontapé inicial para colocar uma estratégia de marketing, uma campanha, uma ação, alguma coisa aí para acontecer. E ela não está trazendo resultado no tempo esperado, seja novos clientes, seja mudar a percepção do cliente, seja mudar o posicionamento da marca. Se está demorando para trazer o resultado, dentro do que foi combinado lá atrás, né, que eu falei de alinhar as expectativas, eu acho que é o principal indicativo. Então, uma campanha de marketing digital, de campanha de performance no Instagram, você consegue ter um resultado ali em uma semana, você já consegue ter um bom termômetro ali de como está indo. É uma estratégia que dá resultado mais rápido. Agora, uma estratégia de reposicionamento de marca, por exemplo, já é algo que precisa ser consolidado mais a médio para longo prazo, sabe? Então, acho que varia um pouco o tipo de estratégia e se o seu objetivo não está sendo alcançado. Acho que é uma forma boa, assim, de você perceber. Tá frustrando? É porque não tá dando certo. Se a pessoa tá em dúvida, é porque não tá dando certo. Que não tá rolando. Não tá rolando. Aí precisa rever algum ajuste ali. E aí que nasce também uma pergunta que eu queria te fazer, que deve ser exatamente essa diferença, essa análise crítica que você tem. Qual que é a diferença entre contratar uma agência e contratar a consultoria de marketing? Tá. Os dois trabalhos eles são complementares. Tá? Eventualmente, uma consultoria pode fazer o trabalho de uma agência pode fazer o de marketing, o da consultoria. Só que eles são complementares e o da consultoria ele vem antes. Então, a consultoria ele é um trabalho mais estratégico. É mais analisar, é entender, é reposicionar, é um trabalho mais analítico mesmo. Já a parte da agência, geralmente, ele já é um pouco mais operacional. Então, tem um volume maior de trabalho, produção, é uma entrega mais palpável, digamos assim. Então, por exemplo, se você vai fazer um trabalho de reposicionamento da sua marca, primeiro você precisa entender, se você vai se reposicionar, você vai falar com quem agora? Como você vai exportar? Como você vai aparecer? Como você vai ser percebido? Então, passar por todo esse processo terapêutico aí da marca,
para depois você ir lá, sair produzindo vídeo, conteúdo, produto, enfim. Então, a agência, geralmente, ela tem um trabalho mais operacional e a consultoria é um trabalho mais estratégico. E ele vem um pouco antes ali do, né, idealmente, ele vem antes da agência. Porque a agência acaba já executando muita coisa. Isso. E você mexe mais com o planejamento, com a essência do negócio. Isso. Tá. De analisar ali, entender o que precisa ser feito, qual que é o caminho. Sim. Já ouvi isso de cliente também. Tipo, nossa, eu contratei a agência, mas aí eles começaram a produzir, faziam um monte de coisa, e eu não tinha nem tempo de aprovar. E eu nem sei para que caminho tava pegando. Ela falou pegando. assim, eu não tava gostando, mas eu não sabia dizer o que não tava gostando, então eu deixava. Aí ela falou, eu fiquei um tempão pagando a agência e, assim, eu não sabia por quê, mas eu não tava gostando. E aí, analisando isso depois ali junto com ela, a gente viu que era uma questão da estratégia por trás daquela produção toda que não estava redondinha. Uhum. E já que a gente falou aqui sobre a diferença de agência, que é uma coisa mais execução, a consultoria, que resolve mais a questão da estratégia, eu te pergunto, então, quando faz sentido, então, para quem está assistindo, para quem é empresário, falar assim, não, preciso de mais do que isso, preciso de uma mentoria, preciso de alguém que me ajude. Como faz sentido buscar uma mentoria e que tipo de solução que a mentoria traz? Bom, eu acho que a mentoria, todo empresário profissional que toca ali o seu negócio, é interessante fazer. Por quê? Mesmo que você tenha uma agência, uma consultoria, né, alguma empresa, algum especialista ali, algum profissional olhando para o seu marketing, é legal você saber o que ele está fazendo. Eu vivi muito isso na pele quando eu lidava com desenvolvedores. Então, hoje em dia, né, não é tanto assim mais. Mas antigamente, às vezes você ia pedir para algum desenvolvedor fazer um ajuste no site de um cliente. E ele falava que demorava 3 dias. Só que eu falava, gente, isso aqui faz em 10 minutos. E aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar um pouquinho ali de desenvolvimento, só para poder falar de igual para igual. Obviamente não com a mesma profundidade e especialidade dele, mas eu comecei a ter uma noção do que ele estava falando e conseguir ter discussões melhores ali de prazo, de qualidade do trabalho, de ajustes. Isso se aplica para o empresário, que eu acho importante ele entender pelo menos um pouco do marketing, para que ele, se ele for tocar um negócio ali sozinho, para ele ter mais autonomia e mais entendimento, não sair só fazendo coisas aleatórias, né? Ter ações de marketing que sejam mais estratégicas, que façam mais sentido para o negócio dele. E também, a mentoria é muito utilizada por pessoas que vêm de uma área diferente e por algum motivo ou acaba indo para o marketing, migrando, ou então por alguma coisa mais específica na empresa. Vou dar 2 exemplos. Um cara que é engenheiro agrônomo, por uma movimentação da empresa, ele virou diretor de marketing. E aí ele falou assim, ele não ia fazer uma pós-graduação em marketing, ele não era especialista em marketing, até porque a estratégia ali da empresa era ter uma pessoa que era especialista, né, na área ali de sementes, para que ele pudesse ter um olhar voltado mais para essa parte técnica. E ele tinha outros assistentes, só que assim, ele não podia sentar ali e não ter noção nenhuma de marketing. Então, esse é um perfil profissional que é ótimo para fazer a mentoria, porque ele vai ter uma noção do marketing, mesmo sem ser especialista, ele vai poder falar de igual para igual. Uhum. Então, o empresário, que eu falei que para ter mais autonomia para tocar o próprio negócio, e, por exemplo, uma empresa vai abrir o IPO em 3 anos. Então, a gente precisa se programar para daqui 3 anos abrir fazer o IPO. Quais ações que a gente precisa fazer até lá? E isso é um trabalho longo prazo. Você não vai abrir, né, o capital da bolsa daqui a 1 mês e começa a fazer alguma coisa por isso hoje. É um trabalho de formiguinha para você mudar o posicionamento, para que a empresa, quando, né, for divulgado isso, que ela já tenha mais conhecimento, as pessoas já saibam quem são, já tem uma presença na mídia, já tem uma presença de mercado mais forte. Então, a mentoria ela é muito utilizada para ou profissionais que vêm de outras áreas e querem ter mais autonomia para tocar o negócio, ou então para situações em que, por exemplo, tem um time aqui que não entende muito de marketing digital e a gente vai começar a trabalhar com isso. O que a gente pode fazer? Então, eu ajudo essas pessoas a terem um entendimento melhor sobre essas estratégias para conseguir tocar ali mesmo sem ter, eu falo, uma agência ou um especialista ainda. Porque você vai crescer, vai dar tudo certo e uma hora você vai ter verba dedicada para isso. O que você diria para aquele empresário que ainda insiste em enxergar o marketing como gasto e não como investimento? Aquele mesmo empresário, quando dá qualquer dorzinha de barriga, a primeira coisa que ele corta é o quê?
marketing. O marketing. O que você diria para esse empresário? Eu acho que isso é uma fala muito comum, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade para enxergar o marketing como um motor de crescimento. Então, não adianta nada você ter um bom produto. É claro que existem exceções, né, gente? Mas eu conheço uma empresa que nunca fez divulgação e cresceu. Não acontece, a gente está falando, né, do geral. As pessoas precisam entender o marketing como esse motor de crescimento, como uma ferramenta que vai ajudar não só a deixar todas as ações da empresa, porque o marketing ele transborda a parte ali de vendas, divulgação, né? O marketing, quando ele é bem aplicado, ele consegue inserir dentro da comunicação interdepartamento, ele consegue mudar ali a percepção dos clientes dentro de uma loja. Então, o empresário que enxerga o marketing como um gasto, não um investimento, eu acho que é um equívoco no sentido de entender um pouco mais ali de como como o marketing, enquanto ferramenta, pode ajudar o negócio dele. Porque, de fato, enxergue como um motor de crescimento. É o que vai dar um up ali na estratégia, corrigir o que tiver errado, e aí vai te dar força para crescer. Já pensando um pouquinho de tendências, você deve ser uma pessoa bem crítica quando você vê algumas, não só as tuas, não só da tua empresa, não só das tuas consultorias, mas eu acho que você acaba analisando os marketings alheios. Quando você enxerga algumas tendências, o que faz sentido hoje, e você já bate o olho e diz, não, isso é só modinha. Nossa, eu acho que uma tendência que me pega muito hoje em dia, que eu vejo assim, as pessoas usando porque, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também, é justamente as trends, né? Então, surgiu uma trend ali, a pessoa vai lá fazer porque, nossa, o fulano viralizou. A produção tá dançando. Ó. Tá dançando. Ele então, adora trend, viu? Você gosta? Adora tá lá. É que assim, ó, você pode adaptar a trend pro seu negócio, né, dentro do que faz sentido. Mas eu vejo muita gente assim, agora nem tanto, tá? Agora eu posso falar porque as pessoas pararam um pouco de fazer isso, mas eu queria morrer quando eu vi alguma coisa assim. Uma dermatologista falando, tipo, se você tem não sei o que problema, dedinho. Se você quer comprar tal carro, sabe assim, da concessionária. Então, tem assim, um médico que minha esposa mandava vídeo dele, que era pediatra. Lembro dessa. Lembra? Fazia um negócio assim. Rapaz, eu olhava, sabe, se eu olhava para aqui, aparecia o que ele fazia. Eu lembro dessa trend. Nossa. Gente do céu. Desesperador. Micão, porque, assim, isso? Eu acho. E é vazio, é furado. Às vezes você pode até, dependendo, ser ridicularizado por quem vê aquilo, sabe? Porque a tendência, primeiro, se você é um prestador de serviço, né, ou vende algum produto, você não é influenciador. Você não precisa viralizar. Você não precisa bater 5 milhões, você não precisa ter um engajamento absurdo para você ter sucesso. Você tem que enxergar ali as suas redes sociais como uma vitrine do seu trabalho, né? Como uma ferramenta ali de comunicação e conexão com as pessoas. Então, não precisa entrar em todas as modinhas. Você vê os coaches falando assim, 10 ganchos para você ganhar o seu cliente. Não é o gancho que vai ganhar o seu cliente. Porque se eu não estou interessado em comprar o seu produto, ou enfim, aparecer um gancho ali, eu não vou fechar negócio com você por conta disso, sabe? Então, eu vejo muita gente vendendo isso como se fosse uma garantia de sucesso, e não é. Então, eu acho que essas tendências de marketing, de modinha, de viral, se você souber adaptar... Você é um bom exemplo. O case que eu comentei em seu post esses dias sobre o... Eu ia perguntar isso. Eu achei muito legal. Por quê? Porque você conseguiu trazer uma trend para o seu nicho e ficou muito bacana, né? Para quem não sei, né? Quem não viu, é aquela trend do pra mim é não, que começou lá no TikTok. Pra mim você tá fora. Pra mim você tá fora. Que é assim, é quando você, se você maltrata o garçom, pra mim você tá fora. E se eu não me engano, começou com uma influenciadora falando sobre as red flags de homem, relacionamento, essas coisas. Só que aí foi chegando ali no seu nicho, você conseguiu fazer de uma forma que fez sentido pro seu negócio. E ficou bacana. Tanto que eu falei, cara, adorei, vou fazer uma pro marketing também. Então, se você souber usar a trend, beleza? Beleza. Mas assim, você não é obrigado, é isso que eu quero dizer, né? As pessoas, às vezes, as empresas acham que elas têm que entrar em todas as modinhas para viralizar e você não é criador de conteúdo, tá tudo bem se você não viralizar, entendeu? Suas redes sociais têm outra função ali. E assim, é uma coisa de timing. Sim. Que eu percebo essas trends, assim, é uma onda que às vezes a pessoa acha que tá surfando e na verdade só tá pagando a conta. Que aí já ninguém mais curte,
fica aquela coisa meio que ridícula. Chamam de, como é que é? Cringe. Cringe, Você acaba virando exatamente. cringe. Vai falar de morango do amor agora. por Trending. exemplo. Trend é igual pirâmide. Se você chegou cedo nela, você é beneficiado. Chegou no fim da pirâmide, você vai pagar a conta. Você vai pagar a E vai conta. ser zoado. Tem que Vai ser surfar zoado. rápido. Não, vai Trend falar, é igual fala, pirâmide, velho. pô, pede pro Boticário lançar agora sei lá, um hidratante com cheiro morango do amor. Já não- Todo mundo vai olhar e falar, Ah, não aguento mais isso. né? É. Então tem o timing também. chegou atrasado, Chegou querido. atrasado, pois é. Então você tem que saber usar a trend Eu ia direito. falar o nome daquele piloto, mas eu acho que já também passou, já não se fala mais, né? Ayrton Senna? Não, pô. Nossa. Piloto lento, né? Mas não vou Era falar. lento, coitado. Nem Era bom era, pra pô. caramba. cara era bom. Excelente É um piloto. dos pilotos que mais Ó, fez dos- corridas na história da E dos- Fórmula Não, 1. excelente. E dos brasileiros, tirando Ayrton Senna, ele é o cara ali, mano. É. Ele é o segundo lugar, o primeiro perdedor, né? Ele deu azar da equipe, né? Mas tudo bem, vamos lá. Só errou quando deixou o Schumacher passar aquela vez lá. Mentira. Vestiu a camisa Olha lá. da empresa, né? Exatamente, literalmente. Vamos lá. Passando já o tempo aqui, toda a conversa. Passa quanto já foi aí, produção? Olha aí, como passa rápido. rápido. Olha como passa rápido. Mas tem uma pergunta que não pode faltar. Quem está assistindo a gente, às vezes, não faz marketing ainda, que é dar o primeiro passo. Qual o primeiro passo tem que ser, na sua opinião? Olha, uma coisa que, assim, dita o seu marketing, o caminho que a sua empresa vai percorrer, que eu acho que é, de novo, conectando com a psicologia, né? Que é o autoconhecimento da sua empresa. Então, o que a sua empresa busca? O que ela vai oferecer de valor para o seu cliente? Que diferença que ela vai fazer na vida do seu cliente? Por que você está com essa empresa aberta? O que você deseja com isso, né? Então, eu acho que o primeiro passo é se entender enquanto empresa, aonde você quer chegar, seus planos ali a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, e depois começar um processo ali de você estabelecer o seu posicionamento de marca e comunicação com os seus clientes. Eu acho que esse é o começo, assim, e é muito comum que as empresas que são pequenas e médias, ou quem está abrindo empresa agora, ter essa percepção da importância que tem o posicionamento da sua marca, né? Esse autoentendimento aí da sua empresa para que você consiga desenvolver estratégias que sejam sólidas, que vai ter sinergia com o cliente que você busca, que vai realmente resolver um problema ali, uma dor do seu cliente. Então, eu acho que a primeira coisa é se entender enquanto empresa, para que isso consiga nortear quais ações que você vai executar. Se aí você precisa falar com que tom de voz, se você precisa ter um e-commerce ou é uma loja física, como você vai se apresentar para as pessoas, qual que é o pitch que você vai fazer quando você for vender a sua empresa. Então, acho que tudo começa ali, o comecinho de tudo é você ter esse entendimento para que você consiga buscar estratégias mais assertivas. Uhum. E, óbvio, assim que possível, buscar um consultor de marketing para te ajudar nesse processo. Que consultora de marketing? A Cíntia Bronzatti. Não podia perder essa deixa aí. Ó, segredos dos síndicos. Todo mundo tem um segredo, principalmente aquele segredo do sucesso. Você não é síndica. Não, Nem tem vontade de ser. não. Nossa, Você prefiro deixar para os profissionais. Você tá certa, você tá certa. Até eles estão cansados. Assim, existe um segredo que, sei lá, permeia a tua jornada, te acompanha. Cíntia Bronzatti, qual é o teu segredo que todo mundo deveria saber? Cara, é exatamente, eu acho que carregar o meu propósito, né, que deu início a essa minha jornada de um jeito assim tão forte e claro no meu coração, assim. O que me motivou a abrir a empresa, por que eu quero fazer isso? Um produto que eu estou colocando agora, que eu estou produzindo, que é um curso voltado para pequenos e médios, por que eu estou fazendo esse curso? Né? Então, assim, eu acho que entender o seu propósito, não só para o lado profissional, mas para tudo na vida, eu acho que é um entendimento, um autoconhecimento, assim, que te direciona, assim, com muito mais clareza para o seu objetivo e torna essa jornada, que não é fácil, né, ela torna um pouco mais leve, porque você consegue ser mais resiliente quando aparece algum problema, você consegue fazer estratégias que condizem com o que você acredita. Então, eu acho que o segredo é você ter o seu propósito bem claro dentro de você, porque isso vai te ajudar a ter mais visibilidade ali sobre o seu negócio.
E te ajuda a ter esse norte. Sim. Das coisas balançam, você sabe qual que é o seu Você objetivo. se abala, mas você tá firme e forte, porque você sabe onde você quer chegar. Boa. Excelente. Acho que é isso. Ótimo, ótimo. Esta câmera aqui, Cíntia Bronzatti, quero que você fale com aquela pessoa que está assistindo e fala, tá aí, preciso de uma mentoria no meu marketing. Não, preciso da consultoria. Não, preciso... Como é isso? Você fala? Agência. Não, agência não. Não, agência não. Agência só depois, gente. Consultoria E a mentoria. A mentoria e estratégia. Preciso mudar a minha estratégia. Preciso de uma estrategista. Olha, a mentoria, ela vem muitas vezes dentro da consultoria, tá? Dentro dali da análise que a gente faz, eu identifico que, olha, seria interessante se você desenvolvesse as suas habilidades em marketing. Aí eu coloco isso dentro da proposta e, na maioria das vezes, a pessoa acaba aceitando ali, porque ajuda ela a ter mais entendimento mesmo. Sim, excelente. Olha para essa câmera e fala onde eu te encontro, como conversar com você, como ouvir tua proposta, como você vir me conhecer a minha empresa. Fica à vontade. Gente, quem quiser conversar comigo, tá lá no meu Instagram, bztmkt, @bztmkt, e o meu site é bztmkt.com. Então pode me chamar, a gente marca um bate-papo sem compromisso, se você tiver alguma dúvida, pode me mandar no inbox, pode me ligar, pode mandar mensagem, a gente marca uma reunião, um café, e aí a gente vai juntos entender qual que é a sua questão, para que eu tenha certeza que com o marketing, na maioria das vezes, a gente resolve. Cíntia, obrigado pela tua presença, de novo, assim, pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento. De novo, né, produção? Quando a produção participa, é porque foi aulão. Foi uma aula, uma MBA aqui. Então, a segunda vez só que ele participa. É mesmo? A primeira foi sobre café, a segunda sobre marketing. Olha que honra. Que são os assuntos que eu gosto. Café Olha só. E marketing. Olha, no de café eu participaria também, viu? Na produção bom, ali, eu ia entrar no assunto. Nossa. Excelente. Da SIC lá também, viu? Sim. O Hugo Tomás lá, ó. Café. Sensacional. A gente tem que marcar um bate-papo só com fazer um meeting com café. Uhum, justo. Mas obrigado, viu, por estar aqui hoje com a gente. Adorei participar. Muito obrigado pelo convite e conte comigo se precisar. Se prepare, porque a gente vai te chamar mais vezes. Venho, com certeza, já aceitei. Aí sim. E obrigado você que participou até agora, ficou atento, assim como a nossa produção, aos conceitos, às estratégias do marketing. Ó, está precisando mudar o seu marketing na sua empresa? Quer uma consultoria, quer uma mentoria de gente que entende de verdade sobre marketing, parar com o influenciador, tudo que você vê aí, parece uma ventania, vai para tudo que é lado, fala com a Cíntia, ela sabe do que está falando. E fica ligado no Segredos dos Síndicos, porque vem muita coisa por aí. Até o próximo episódio.